Fala galera, aqui é o professor Mázio Miguel. Vamos dar continuidade à Revolução Francesa e esse vídeo é para a gente falar as causas da Revolução Francesa. Se liga, as causas da Revolução Francesa pode ser dividida em 5 partes: crise social, crise do absolutismo, crise econômica, crise de abastecimento e o iluminismo. Vamos tentar analisar um pouco sobre essas situações. Primeiro, vamos aí falar sobre a crise social. A primeira coisa que você deve lembrar é que a França naquela época era uma sociedade estamental, isto é uma sociedade dividida pelo nascimento. Nós temos aqui, ó, primeiro estado representando a igreja, segundo estado representando a nobreza e o terceiro estado representando os demais. No caso da França, o terceiro estado representava 98% da população. Mais de 24 milhões de pessoas pertenciam a esses grupos. E aí, claro, nessa divisão, apenas o terceiro estado é que paga imposto para sustentar os demais. E aí, veja, o primeiro estado, a igreja, era dividida entre o alto clero, que nesse caso são nobres que vêm para a igreja. E eu tenho também o baixo clero, que são pessoas do terceiro estado que resolvem vir para a igreja. No caso do segundo estado, nós temos dois tipos: a nobreza de sangue, que é essa nobreza que ela vem desde a Idade Média, vem passando por família e família, e eu tenho aqui a famosa nobreza de espada ou nobreza togada, que são pessoas que conseguiram o título de nobreza por algum motivo feito na sociedade. Normalmente, magistrados, juízes é que ganhavam esses títulos. E essa galera vive de impostos e privilégios dados a eles e, claro, sustentado pelo terceiro estado. Se liga nessa charge. Ora, eu tenho aqui, ó, esse cara com essa cruz no pescoço, representando a igreja. Temos aqui, ó, a roupa desse outro cara, o chapéu, a espada, trazendo a ideia de nobreza, e esse senhor carregando os dois, representando o povo velho e cansado para trabalhar e sustentar esses grupos. Essa então vai ser a nossa primeira crise. A segunda crise que nós temos é em relação à política. Ora, o sistema absolutista, todo o poder concentrado no rei. Galera, se liga, aqui ó, a burguesia, ela vai pagar muitos impostos para essa galera. O terceiro estado, ele é constituído pelos plebeus, formado pelo restante da população. E aí, claro, nós temos uma divisão entre ela muito louca. Nós temos pessoas ricas, que seria alta nobreza, donos de fábricas, de bancos. Nós temos aquela galera mediana, que serão os casos dos comerciantes, artesãos, que também pagam impostos para sustentar os reis. E eu tenho uma galera muito pobre, que é o caso dos camponeses, que, além de pagar imposto ao rei, ainda é submisso à nobreza e à igreja. E claro, o rei mantém tudo isso aqui. Para vocês terem uma ideia, vocês vão perceber que o rei Luís XVI mantinha uma corte com cerca de 5.000 cortesãos e criados. Só o luxo da corte consumia cerca de 6% de toda a renda do país. Então, era muito gasto para manter o sistema absolutista. Além de tudo isso, o casamento de Luís XVI com Maria Antonieta, uma austríaca, não agradou aos franceses. Pois então, ligado a uma crise social, uma crise política, aparece agora a crise econômica, que ela a gente pode dividir em duas partes: a parte interna e a parte externa. Na parte interna, observe os gastos que são feitos: cortes e privilégios, serviços e finanças, economia pública, administração pública,
caridade e assistência, despesas militares. Galera, o gasto é demais, tá? Aqui a gente tem uma noção, uma pequena noção. E claro, a receita de tudo isso, observe que basicamente é impostos diretos, que são impostos feudais, e impostos indiretos sobre vários produtos. Então, uma conta básica entre despesa e receita não fecha. Ligado a isso, aparece a questão externa, que nós temos aqui três pontos importantes. A França, ela vai se envolver na Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, vai perder essa guerra e vai perder muito dinheiro. Ligado a isso, nós temos a independência dos Estados Unidos, que é uma colônia inglesa, mas que a França vai ajudar na sua independência. Vai gastar muito dinheiro para ajudar os Estados Unidos a se tornar independente. No entanto, os cofres públicos vão ficar bastante abalados. E além disso, aparece aí um tratado comercial de 1786, que basicamente vai fazer com que a Inglaterra compre os vinhos franceses e em troca os franceses vão vender tecido. E aí, claro, isso vai trazer a falência das indústrias francesas por causa desse processo econômico. E aí, claro, nós temos uma crise de abastecimento. Essa é ligado diretamente à fome das pessoas. Ora, de tempos em tempos, essa opressão sobre o terceiro estado causava a revolta da população. Ora, a gente pode dizer que aspectos climáticos, como seca ou a chuva severa, prejudicava os cultivos e o trigo, ingrediente essencial do pão, principal alimento dos franceses, encarecia ou faltava. Não raro, essas crises alimentícias transformavam-se em motins. Justamente em 1788 e 1789 ocorreram rebeliões populares em diversos lugares do país por causa da fome, justamente uma seca no ano de 1788. E aí, claro, para finalizarmos, temos o quinto motivo, que é o que vai trazer o agito da população. O iluminismo vai ser o responsável por inflamar o povo. Havia frases que diziam assim: quem é o povo? Tudo. O que é ele até agora? Nada. O que ele quer ser? Tornar-se alguma coisa. E aí, claro, o iluminismo ele está lutando contra o absolutismo, contra a sociedade estamental, contra o mercantilismo, que nós chamamos essa tripla de antigo regime. E aí a gente pode perceber que o iluminismo ele vai trazer a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, baseado sobretudo numa perspectiva de que a burguesia, aquela galera rica, dono das fábricas, dos bancos, os comerciantes, desejando participação política, baixar esses impostos. Pois então, diante dessa situação que a gente observa, a França vai se tornar quase que um barril dentro da Europa que vai trazer todas essas ideias e vai abalar o mundo naquela época.